O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje, sexta-feira da terceira semana do Advento. Advento é tempo de preparação, preparação para a vinda do Senhor. Senhor que já veio a primeira vez no Natal, quando lá, há 2000 anos, Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, pela vontade do Pai e ação do Espírito Santo. O Senhor assumiu a nossa humanidade, a nossa carne, no seio da Virgem toda santa e pura. Essa é a primeira vinda do Senhor. E nós estamos nos preparando para o Senhor que vem na parousia, no dia da glória, no dia do julgamento. Dia que nós não sabemos quando irá acontecer. Nós sabemos que ele irá acontecer, isto é, líquido e certo, é ponto pacífico. Mas entre o Natal e a parousia, nós temos o tempo da graça. O Senhor nos dá esse tempo para que nós façamos a sua luz brilhar no mundo, brilhar na nossa vida em primeiro lugar, na minha pessoa, para poder iluminar o mundo. E Ele espera, quando Ele retornar, que os cristãos estejam todos acesos a iluminar com a sua luz o mundo. Ele espera encontrar um mundo menos trevoso. E para que a treva diminua no mundo, ela precisa diminuir em nós. Mas o Advento também é o tempo de acolher o Senhor que vem no nosso aqui e agora, no nosso hoje. O Senhor nos vem hoje. E como é que o Senhor nos vem no dia de hoje? Ele nos vem pelo irmão, ele nos vem em primeiro lugar pela Eucaristia, em segundo lugar pela palavra e em terceiro pelo irmão. E falar em irmão, nós já íamos esquecendo de cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, pela Rede Mundial de Computadores. Os que estão nos acompanhando também pelos celulares, indo ou voltando para o trabalho, indo ou voltando para a escola, enfim, todos vocês que estão nos acompanhando em todo o Pará e em toda a Amazônia Legal, o nosso boa noite, os nossos cumprimentos, sintam-se à vontade, sintam-se aqui conosco na casa da Mãe de Misericórdia. Bem, como dizíamos, o Senhor vem no irmão. Muitas pessoas querem ver Jesus, mas esquecem de olhar para o irmão. E aí está Jesus. É um irmão que muitas vezes não é fácil, não é? Não é fácil. Às vezes é um irmão que nos é adverso, que nos é contrário, que nos tira a paciência, que nos perturba. É fácil amar Jesus. Jesus é bom, Jesus é tudo de bom. Como dizem os cariocas, é TDB.
tudo de bom. Mas e o irmão? O irmão é complicado, não é? O irmão nem sempre é tudo de bom. E tem aqueles irmãos que são ruins, né? Tudo de ruins. Mas aí é esse Jesus difícil que precisa ser iluminado por nós. Porque pelo nosso batismo, nós somos os pés e as mãos de Cristo, que vão ao encontro das necessidades do irmão. Nós somos a boca de Cristo, que leva a boa nova, mas que também denuncia os erros do povo, o afastamento do povo da lei de Deus. E isso tanto os grandes como os pequenos. Nós somos os olhos de Jesus, que veem as aflições e as necessidades do próximo. É conosco que Ele conta. Nós somos os seus instrumentos de salvação. Porque pelo batismo nós somos incluídos no corpo de Cristo, nós somos enxertados no corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. E como tais, nós devemos irradiar a luz e a vida de Cristo que nós recebemos pelo sacramento do batismo, pelo sacramento da Eucaristia, pelo sacramento da confirmação, pelo sacramento da confissão, pelo sacramento da ordem do matrimônio, pelo sacramento da unção dos enfermos. Nós devemos ser estes agentes iluminadores de Jesus, portadores da luz de Cristo, cristóforos, portadores de Cristo para o mundo. E já na primeira leitura nós ouvimos o profeta Isaías falar da inclusão dos estrangeiros no povo de Israel. Aos estrangeiros também é estendida a salvação do Senhor. Porque o povo da antiga aliança tendia a considerar que só eles, os israelitas, eram objeto de eleição. E por serem filhos de Abraão, já estavam automaticamente salvos. Era o povo da aliança. Mas esqueciam que essa aliança tem que ser vivida. Isaías fala que eles devem cumprir os seus deveres. Sim, os deveres. Nós como discípulos, nós como missionários, nós como membros do corpo de Cristo, que é a igreja que é, nos dizeres do Concílio Vaticano II, o novo Israel, o novo povo da nova aliança. Não um povo formado por uma etnia apenas, mas por todos os povos da terra. Nós devemos viver os mandamentos. Nós devemos viver os mandamentos. O próprio Jesus nos diz: vós sereis os meus amigos se seguirdes os meus mandamentos. Eu não posso me dizer seguidor de Jesus Cristo e viver sistematicamente pecando contra o 5º mandamento: não matarás. Isso quer dizer que eu não posso promover leis que vão contra este mandamento. Aborto, eutanásia e assemelhados. Então eu, como cristão, tenho o dever de lutar contra essas coisas. Porque isto são trevas. E eu tenho que levar a luz de Cristo. O Papa Francisco, gloriosamente reinante, quando assumiu seu pontificado, declarou que hoje o que a igreja mais precisa é de homens e mulheres que vivam o Evangelho. Vivam o Evangelho. Porque quem não vive o Evangelho, de vez em quando você ouve alguém dizendo assim: ai, a igreja está perdendo fiéis. Fiéis? Espera aí. O fiel não abandona, o fiel não deixa, o fiel não trai. Então nós não estamos perdendo fiéis. Nós estamos perdendo os infiéis. Aqueles que não querem viver os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo.
querem seguir a opinião do mundo, a última moda política, econômica, filosófica e psicológica, mas não querem seguir o Evangelho. E não querem fazer o Evangelho acontecer. Não querem fazer a luz de Cristo brilhar. E a luz de Cristo tem que brilhar. Brilhar na política, na economia, nas ciências, nas artes, no direito, na cultura. E quem tem que fazer essa luz brilhar? Nós. Mas para fazer ela brilhar na sociedade, eu tenho que fazer esta luz brilhar em mim. Eu tenho que ser fiel aos mandamentos do Senhor. E isso exige uma luta. O padre Tancredi, autor do compêndio de Ascética e Mística, hoje chamado de Teologia da Espiritualidade, nos diz o seguinte, que a alma tem 3 inimigos: o mundo, Satanás e a carne. A carne, em linguagem atual, é o eu. O eu. O mundo e Satanás estão fora. O eu está dentro de mim. Porque é o eu quem cai nas tentações do mundo e nos enganos de Satanás. Então eu tenho que fazer a luz de Cristo brilhar no meu eu, na minha vida, na minha alma, no meu corpo, na minha carne. Não é uma luta fácil, minha gente. Porque como lembrava o beato Papa Paulo VI, o homem nasce bom, mas tende para o mal. E essa luta contra as más tendências, contra o homem velho, como diria São Paulo, ela exige um empenho dioturno. Ou seja, tanto de dia como de noite. Dioturno quer dizer os 2 turnos, né? O dia e a noite. Um empenho diário, constante, na luta contra a soberba, na luta contra a ira, na luta contra a luxúria, na luta contra a avareza, a gula, a inveja, a preguiça que habitam em mim. Cada um de nós tem pacote completo dos pecados capitais e tem que empreender essa luta. E não é uma luta fácil. Santo Agostinho já dizia, o pecado é gostoso. Você gosta de mel? Experimenta virar uma garrafa de 1 litro de mel de uma vez na sua goela abaixo. Você vai ver que delícia, não é? Mas no outro dia você vai ter um desarranjo federal. Mas meu filho, por que você virou uma garrafa de mel de 1 litro de uma vez na sua boca, garganta abaixo? É porque eu gosto de mel. Quer dizer, a desordem. O pecado é a desordem. E nós temos que lutar contra essa desordem interior, porque Jesus disse que ninguém tira o cisco do olho do irmão quando tem uma trave no seu. E a luta contra o pecado e as tentações é grande, é diária. Mas Jesus quer que nós estejamos, quando Ele voltar na glória, no dia da parousia, Ele quer que nós estejamos na trincheira, de armas na mão, lutando contra o nosso pecado e o pecado do mundo. Com as lâmpadas, com as lanternas, com as candeias na mão, iluminando o mundo. Muitos se preocupam com o fim do mundo, com a morte. Não se preocupe com a morte, meu irmão. A morte é certa. Você tem que se preocupar com a vida. Não te preocupa com o dia que o Senhor vai voltar. A tua preocupação deve ser que hoje tu estás a postos. Se Jesus chegar hoje, agora,
você está no seu posto. Você está com a luz de Cristo acesa em você e iluminando o mundo. É isso que o advento nos chama, a estarmos de prontidão para fazer o evangelho de Jesus acontecer na vida. É fácil? Não é fácil. Porque lutar contra as más tendências do eu, Satanás e o mundo estão fora, o eu está dentro. E já dizia o poeta Sá de Miranda: comigo me desavim, não posso viver comigo, não posso fugir de mim. Então, meus irmãos, nós precisamos domesticar a fera pecadora que habita em cada um de nós. Jesus quer, quando ele chegar na parousia, que esta fera pecadora esteja transformada em manso cordeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.